Olá, eu sou a Bianca Rocha, bem-vindo aos Próximos 50, o futuro da ferrovia. Esse é o videocast da Placer do Brasil em parceria com a Placer Toirer, Grupo Robel e Comexport. O futuro não acontece por acaso, ele é feito por nós. Nos Próximos 50, a Placer do Brasil tem olhado para frente, entendendo o seu papel nessa engrenagem que garante segurança, eficiência e precisão nas ferrovias. Com a Placer Toirer, a inovação transforma esse caminho. Nesse episódio, vamos saber como o Brasil vem acompanhando a evolução tecnológica na via, as tendências por equipamentos de manutenção em nível mundial. E a gente vai olhar para dentro também, como a Placer do Brasil se estruturou para atender a demanda do mercado brasileiro. Estamos aqui com o diretor comercial da Placer Toirer, Goran Jostrom, Vitor Araújo, CEO da Placer do Brasil, e Luciana Costa, gerente de RH e administração da Placer do Brasil. Sejam muito bem-vindos, Goran, Luciana e Vitor. Muito obrigado. Muito obrigado, primeiramente, pela possibilidade de te falar aqui hoje. Agradeço muito. Legal, obrigada, Goran. Obrigada pelo convite, é um prazer compor essa mesa aí com vocês. Obrigada, Luciana. Vamos lá, Vitor. Bom, Bianca, obrigado pela iniciativa. É um prazer estar aqui com nossos colegas e falar um pouquinho do futuro dos próximos 50. Legal. Então, eu vou começar com uma pergunta para o Goran. Você está na Placer desde 2012. Nesse período, você já foi CEO, no Brasil e agora você cuida do comercial na Europa, Américas e África. De lá para cá, muita coisa mudou em termos de tecnologia. Assim, você acha que as demandas das ferrovias também mudaram? Exatamente. Você consegue ver assim, a Plaza, como 13 anos atrás, quase 13 anos atrás, como estava uma empresa mais líder do mercado, mas assim não tivemos muitos desenvolvimentos nesta época. E agora, nos últimos 13 anos, você veja assim, como transformou. Você veja muito sobre a sustentabilidade que tem no mercado, a necessidade de transformar as máquinas para ter mais eficiência nas máquinas, para ter usar menos combustíveis, menos óleo hidráulico, essas coisas que transformou bastante as máquinas. E assim, eu consigo ver uns exemplos, tipo, temos uns projetos grandes na Europa, como caminhão de linhas, quais são operados agora com baterias e com catenária. E assim você veja já a possibilidade de como transformar mesmo a sustentabilidade para embutir isso muito mais nas máquinas de vias. Uhum. Temos umas máquinas socadoras, reguladoras grandes também, que são traçadas pela catenária e também com agora mais um projeto novo que temos para o metrô no Paris, como uma socadora de bateria. É assim, mesmo assim, tipo, é uma transformação completamente que temos. Uhum. A socadora bateria é o e-tamping, que você... Na verdade, assim, é uma socadora bem nova, um desenvolvimento mesmo novo de nós aqui na Plaza Toirer para o metrô de Paris. Uhum. Temos duas máquinas assim que devem chegar assim logo, como desse momento de baterias. E essa é uma coisa totalmente nova, porque normalmente você tem tantas potências que precisa nas máquinas, com bateria foi cada vez um problema de capacidade. Mas como o metrô, como 3, 4 horas à noite para trabalhar, assim, já temos uma solução mesmo novo. Eu acho isso uma transformação completamente. E assim, Goran, como é que o Brasil vem acompanhando essa evolução tecnológica? Você falou de catenária. Catenária é uma coisa que não existe nas linhas de carga aqui no Brasil. Então, assim, como é que vocês conseguem se adaptar aqui com essa evolução tecnológica? Em verdade, sim, temos duas partes. Eu vejo assim, uma parte claramente com bateria é uma possibilidade para os metros, assim que você tem no Brasil, tem, vamos falar, cidades grandes. Assim, tem uma necessidade de metrôs. Assim, vejo também a possibilidade para ter umas máquinas assim, no futuro com bateria. Pode ser socadoras, mas também um caminhão de linhas. Mas até esta parte de bateria, eu vejo a possibilidade para fazer no Brasil no futuro. Mas que eu vejo no momento ainda mais uma primeira etapa. É assim como nós estamos mostrando aqui na feira, como uma banca elétrica. Essa é uma parte assim você consegue transformar bastante a ferrovia, porque muitas vezes que temos uma lecagem de óleo, uma coisa assim, óleo hidráulico que tem vazamento. Isso que queremos é evitar. E quando temos uma banca elétrica assim, desta forma, você consegue reduzir uns 300, 400 litros hidráulico na máquina. É isso um impacto imenso. Imagina como você consegue fazer isso. Sim, e depois o barulho, as coisas também, a manutenção fica mais barato também. Assim, tem várias vantagens. Assim, consegue iniciar pequenininho, step by step, mas você consegue chegar assim também. Mas temos soluções.
Ah, que legal. Tá. Vitor, agora eu quero perguntar para você, né? Desde que você assumiu a posição de CEO na Placer do Brasil, né? A empresa ela se reestruturou para focar realmente no core business da Placer do Brasil, que é serviços de manutenção, né? E aí eu queria que você me contasse para gente como é que foi esse processo, né? Em que estágio você considera que a empresa está hoje? Perfeito, ótima pergunta. Eu estou na Placer desde 2021, sucedendo meu colega Goran. Na época, a gente estava localizado em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e que foi um lugar extremamente bem escolhido na época, que a fábrica foi colocada há 50 anos atrás. Só que as nossas máquinas, conforme o Goran informou, continuam evoluindo e continuam crescendo. Então, a gente precisava olhar como atender melhor o nosso mercado. Então, o advento da mudança para São Paulo foi olhar como a gente poderia estar mais próximo dos clientes, como as máquinas poderiam chegar na nossa fábrica sem ter risco de passar por comunidades, riscos de vandalismos e tudo mais que a gente sofria quando a gente estava no Rio. Então, no meio do ano passado, a gente concluiu a transição para São Paulo, encerramos a operação de Campo Grande. Alguns funcionários, infelizmente, não foram conosco, mas a gente conseguiu fazer uma mudança para lá. Aproveitamos esse momento para redefinir nossa missão, visão e nossos valores, de fato, olhando para os próximos 50, pegando esse gancho que a empresa está olhando para o meio ambiente, para novas tecnologias, e com isso implementamos a mudança. Ainda estamos terminando a consolidação com a chegada da Luciana para nos ajudar em toda essa implementação sob o ponto de vista de RH, e estamos estruturando um time com apoio não só local, mas também com o apoio dos nossos colegas lá da Plaza. Legal. E aí eu já pergunto para a Luciana, né? Você chegou com essa missão, missão aí de redefinir, né, a cultura organizacional, né, da Placer do Brasil. E aí eu queria saber como é que você realmente está fazendo esse processo, né, para preparar as pessoas para esse novo momento da empresa. Bacana. Eu cheguei em julho, né, de 2024, então cheguei no meio do processo. É um desafio muito bacana. A cultura, eu sou apaixonada por cultura, eu acho que o que pode realmente transformar uma empresa são as pessoas, né, e as pessoas inseridas dentro de uma cultura forte. E a cultura, ela não vem, né, redefinir missão, visão e valores, foi importantíssimo, mas o mais importante é que ela seja vivenciada, né? Não basta a gente ter um quadro bonito na parede, né, na nossa recepção, mas as pessoas têm que sentir essa cultura. Então, em cada processo, na maneira da gente se relacionar, na maneira da gente realizar negócios, as pessoas têm que transpirar, inspirar a nossa cultura. Então, os nossos esforços, eles vêm na maneira de atrair pessoas já com perfil mais aderente a essa nova cultura, né? Inserir quem já estava conosco a essa nova cultura, e também a gente trazer toda a parte de transformação cultural através da nossa gestão. Então, a gente tem investido muito em programas de treinamento para a nossa liderança, né? Então, a gente está no meio aí de um planejamento estratégico, a gente está implantando imperativos estratégicos, né? E isso começa na cadeia ali de CEO, diretores, gerentes, até chegar na nossa base, para que todo mundo esteja na mesma página. Acho que isso é importantíssimo. Você saber o que se espera, né, de você, o que a empresa está buscando e qual que é o teu papel ali dentro dessa engrenagem. Então, a gente tem trabalhado muito forte em comunicação, em atração e retenção de talentos, treinamento da gestão, treinamento do nosso time técnico, né? A gente tem um material riquíssimo na Áustria, né? A gente tem parcerias muito bacanas com a Índia e com a Áustria. Então, a gente vem trabalhando muito forte em cultura, treinamento, num onboarding bem feito, todo mundo que chega já vem com essa energia, com essa sinergia, mas é só o início de um trabalho, né? Ainda tem muita coisa a ser construída aí. Sim, sim. E, Goran, como é que você observa toda essa mudança? Você você ficou quanto tempo aqui como CEO? 7 anos. Quase 7 anos. Então, em total no Brasil, vamos falar assim, uns 3 anos como CEO. Eu vejo assim, vamos falar, tem várias coisas, vamos falar, a mudança para Hortolândia, eu acho assim, aqui não tem nenhuma dúvida sobre isso, porque isso é o centro ferroviário no Brasil. Assim, você tem todas as ferrovias que estão chegando lá. Nós vimos assim na época, tipo, teve complicações para comprar as peças, uns componentes, tipo no Rio, tudo chegou do São Paulo. E assim foi uma coisa assim, bom, não tem jeito, precisa mudar. Assim, já olhamos isso, eu acho isso uma transformação importantíssima para o futuro da Plaza do Brasil e da Plaza Itória
no Brasil, mas também da América do Sul. A parte que eu vejo mais importante é assim também tipo a cultura da Plaza Toro, porque a Plaza Toro é uma empresa europeia. A empresa europeia tem um modo um pouco diferente de outras culturas, tipo americanos, assim, tipo que as pessoas são importantes e tipo criar pessoas, crescer a empresa junto com as pessoas, isso é importante. Tipo, nós tivemos muitas trocas também na matriz, isso assim, você tem pessoas que estão crescendo dentro da empresa, isso é importantíssimo. Temos um exemplo, como eu estou fazendo na Áustria, assim, tem um novo vendedor da minha área, que eu contratei agora, que tem 25 anos, mas já trabalhou 10 anos na Plaza. Tipo, ele iniciou como estagiário na empresa, tipo, crescendo, agora está mudando. Com 15 anos? Com 15 anos. Caramba! É assim, isso mostra para mim, tipo, como a Plaza é. Eu acho isso fundamental para manter isso também por todos os filiais também no mundo inteiro para mostrar como funciona. É bom ter essa unidade, né? Exato. Sim. E, Vitor, me fala um pouquinho sobre... A Luciana falou sobre esse processo de capacitação, né? Esse investimento em capacitação que vocês estão fazendo nas equipes e tal, para as equipes, né? Técnicos da Áustria têm vindo para o Brasil, né? Técnicos do Brasil têm ido para a Índia para, né, pegar esse conhecimento técnico, né? Para absorver esse conhecimento. Então, assim, você já consegue observar uma mudança no modus operandi da empresa com todo esse investimento em capacitação? Sim, de uma certa forma, sim. O que a gente fez? No início do ano passado, a gente viu que tinha um gap de conhecimento das pessoas. A gente viu que o conhecimento ficava muito mais na pessoa e não na empresa. Então, a gente fez um mapeamento de risco por setores da máquina, hidráulico, pneumático, elétrico, e vimos onde a gente tinha facilidades e dificuldades. E com isso a gente entrou em contato com o time de Customer Service, a gente fez um approach não só na Áustria, mas também na Índia, porque eles também têm uma operação muito grande. As máquinas que foram vendidas aqui pelo Goran, boa parte delas estão sendo fabricadas lá. Então a gente tentou criar uma maneira de capacitar, mas ao mesmo tempo manter o conhecimento aqui e ter uma tranquilidade, uma cultura de tranquilidade de transmitir o conhecimento. Porque muitas das vezes a pessoa ficava com medo de passar o conhecimento que ela ia perder a oportunidade dela. Então, assim, então a Luciana cuidava de socadora, o Goran cuidava de desguarnecedora e a Bianca cuidava de caminhão de linha. E você ficava com conhecimento para você. Não tinha uma multiplicação, Não tinha uma multiplicação. Então, o grande objetivo hoje é muito mais vantajoso 1.000 pessoas darem um passo do que uma pessoa dar 1.000 passos. Então, o que a gente está fazendo? No final do ano passado, a gente enviou um time de funcionários para a Índia para fazer treinamento na parte de controle de máquinas mais antigos, gestão de fábrica. No início desse ano, a gente teve a visita do time de Global Customer Service para a gente acertar a maneira que a gente trabalha junto. Se alguma oportunidade chega aqui para o Brasil, como é que a gente trata essa oportunidade? Como é que a gente agrega valor? Uma máquina, por exemplo, que foi vendida em 2012, se ela vem para um overhaul, eu não vou colocar ela igual ela saiu da fábrica em 2012. Eu vou ver que atualização tecnológica ela tem para a gente colocar nesse momento. Paralelo a isso, a gente comprou um simulador do PIC, que deve estar chegando agora no segundo trimestre desse ano, que é o sistema de controle das máquinas modernas. Vamos ter um treinamento local, então está vindo um time da Áustria com outro simulador para a gente capacitar. A gente vai ter os 3 níveis de treinamento, básico, avançado e expert, que é um critério que todos os técnicos da Plaza devem ter. Então, no momento, a gente está correndo atrás disso. E ter uma troca constante. Hoje, a gente está trazendo um técnico da Áustria para fazer a gente chama de bubble assignment. Ele vai ficar aqui um tempo para fazer uma transmissão de conhecimento, mas para o conhecimento ficar. O conhecimento tem que ficar e ajudar a gente a ter uma ponte. Hoje, infelizmente, não tem nenhum austríaco mais na empresa. Antes, na época do Goran, eram 4 ou 5, se eu me lembro. Mas no final ficamos também com brasileiros. O Goran trouxe todo mundo, né? Ele transformamos tinha essa chapéu brasileiros também. E aí, essa ideia é a gente ter uma ponte de comunicação e um conhecimento local. Então, a gente está no caminho e a gente sente, com a estruturação do time de técnico e de customer service, um ambiente mais leve para transmissão de conhecimento. E aí eu queria perguntar para você também, você falou do departamento, né, global que tem lá na Plaza Toro para cuidar só dessa área de serviços, né? E, assim, o que vocês estão seguindo exatamente os preceitos dessa área ou alguma coisa teve que ser tropicalizada aqui? Sim, eu acho que muito vale da frota que a gente tem. Então, o que a gente teve no início do ano? Passamos uma semana
foram 3 pessoas que vieram da Áustria, inclusive o head da parte de Lifecycle Enhancement, e a gente acertou na maneira de trabalhar. Então, hoje, qualquer oportunidade que entra para a gente trabalhar, a gente tenta ver o que dá para fazer local, o que tem que precisar fazer com a Áustria, ver os recursos, porque a nossa indústria aqui é muito robusta também. A gente tem vários players globais aqui que têm manufatura com suprimento local. Sim. Então, como é que a gente consegue otimizar os serviços para justamente atender melhor o mercado? Então, não é uma tropicalização, é um ajuste da melhor maneira de atender o cliente. Então, e o bacana disso é que o time de Global Customer Service, eles olham para a vida toda da máquina. Então, para a gente, uma máquina que tem 40 anos é uma puta oportunidade. Porque a gente pode, conforme o Goran falou no início, trazer todo um pacote de retrofit, colocar uma banca elétrica, colocar sistema de controles para ter melhor monitoramento, para ter acesso a relatórios, para ter acesso a serviço. Isso é excelente para análise de falha, análise de acidente. Então, você consegue pegar uma máquina que é vintage, vamos dizer assim, e trazer ela para a modernidade. Então, a gente consegue melhorar a produtividade, a qualidade e a padronização de frota. Sim, e assim, a última coisa aqui nesse assunto, tem uma intenção, então, de nacionalizar algumas peças, componentes, para melhorar esse time de chegada? O que fizer sentido. O que fizer sentido. O que fizer sentido. Assim, eu venho do vizinho. Assim, eu acho que o que me deixou extremamente orgulhoso de estar no grupo é que nós somos fabricantes, nós não somos montadora. Então, se você for no nosso prédio de bancas, na nossa fábrica lá em Linz, todas as engrenagens são feitas, eu fico até arrepiado, todas as engrenagens são feitas dentro de casa. Assim, não é um negócio que eu comprei de A, B e C. Então, o nosso conhecimento técnico é o nosso maior ativo, nossa propriedade intelectual é nosso maior ativo. Então, para nacionalizar, isso tem que ser um processo extremamente cuidadoso, com NDAs, com alinhamento de todas as partes, da mesma maneira que os grandes players fizeram aqui no Brasil, mas tem que ser feito para atender melhor o cliente. Mas, de novo, o nosso maior ativo é o nosso conhecimento e nossa propriedade intelectual. Luciana, o que o profissional ele deve ter para entrar na Placer hoje, na Placer do Brasil? O que ele deve apresentar aí? Acho que uma característica importantíssima que eu vejo hoje é a inquietude. Né? Não pode ser um profissional passivo. A gente tem que ter muita inquietude. Como nós estamos num momento de construção, né, de mudança, de evolução tecnológica, então tem que ser uma pessoa que busca sempre melhorar, né, ampliar seus conhecimentos, colaborar com os demais, né, ter paixão por inovação, paixão por ferrovias. Uma coisa que eu tenho, assim, que eu acho muito bonito desse mercado, que é um mercado que eu não venho dele, né? Eu estou aprendendo muito nos últimos meses, é a paixão pelo mercado de ferrovias. Então, a gente vê muitos colaboradores nossos contando que o avô veio desse segmento, né? Que os tios, que os irmãos trabalham. Então, eu vejo muita paixão nesse mercado. Então, eu acredito, assim, que essa inquietude, essa vontade de fazer diferente, de fazer melhor, de ser o seu melhor a cada dia, acho que esse é o grande ponto, né, para você ter sucesso dentro desse mercado, que é um mercado assim de tanta tecnologia, de tanta inovação, né, que traz tanto conhecimento, mas que é um conhecimento que você tem uma curva elevada aí de aprendizagem. Não é algo que você chega de um outro segmento e você vai aprender do dia para a noite. Então, eu acho que tem que ter essa inquietude de querer aprender, né, que mesmo que você venha de uma outra empresa, né, a Placer, ela é única. Então, a gente tem muito orgulho de levar, né, esse emblema no peito, aí, né, de falar, de defender a Placer do Brasil, a Placer como um todo. Então, é isso mesmo, ter esse orgulho, essa inquietude, porque nunca é o suficiente. Né? Quando você já chegou em um determinado patamar, já chegaram inovações, novas tecnologias, né, e a tendência global do mundo, acho que de todos os segmentos, que as coisas mudem cada vez mais rápido. E é difícil, todos reclamam disso, em todas as áreas, que há um gap de profissionais especializados, né, em ferrovia, que é difícil. Você percebe isso também? Você que está chegando agora. Sim. E é necessário formar realmente essas pessoas. Sim, sim. Eu tenho até algumas histórias assim de família que eu lembro meu pai falando, porque minha família é de Minas, e lá tinha um trocamento ferroviário, ainda tem, muito grande. Então, ele conta como chegaram as ferrovias lá, né? Meu pai nasceu em 36, enfim. E tinha aquela paixão
paixão, eles tinham um desejo ali da região de entrar no mercado ferroviário, né? Fulano era engenheiro, trabalhou no mercado ferroviário. Hoje a gente não vê isso tanto, me corrijam se eu estiver errada, pelo menos no Brasil, das novas gerações. Então, eu acho que um desafio que a gente tem é tornar esse mercado cada vez mais atrativo para as novas gerações, para a gente renovar nossa água, né? Reciclar esse conhecimento. Então, hoje você ouve falar de outras carreiras, mas é tão apaixonante esse segmento e não é tão divulgado, pelo menos na comunicação aberta. A gente vive numa bolha, né? De quanta tecnologia que tem, porque você fala de ferrovia, você lembra do desbravamento. Ferrovia existe há 300 anos, a gente tecnicamente não é sexy. Mas o que mudou? Mas você veja isso já no mundo integral. Tipo, assim, eu tive um bate-papo com um CEO numa empresa na Noruega, por exemplo. Eles estão falando assim, mas sente muito mais que a ferrovia virá uma coisa mais popular agora. Por mim, tipo na Europa, você fala, um modo de transportar mais sustentável. Assim, antigamente todo mundo queria numa empresa de aviões, carros, uma coisa assim. Mas agora está mudando um pouquinho para empresas ferroviárias, porque eles veem assim que tem uma certa a sustentabilidade é mais popular. Tipo, tem o lance da sustentabilidade. você mostra que você trabalha numa empresa que dá um benefício. É isso que já facilita. Assim você eu acho que isso vai chegar no Brasil. Pessoas. Vai chegar também. Eu acho isso uma transformação, porque tem problema de achar pessoas qualificadas. Isso mesmo é um problema, acho, mundialmente. Na Áustria também eu ia te isso perguntar mundialmente, isso. Isso é exatamente. Isso não importa, isso, todos os países têm esse problema. Para a ferrovia. É isso, mas assim, nós sentimos um pouquinho, virar um pouco mais popular agora. Porque a ferrovia está crescendo. Estamos sentindo. Assim, você falou que ferrovia não é sexy porque existe há 300 anos, mas a ferrovia, ela traz uma tecnologia, assim, que você também não vê em muitos segmentos, né? A tecnologia é de ponta, né? É uma tecnologia... O nosso dever é mostrar isso, porque se você for pegar qualquer desenho animado de criança, filminho, o que vai aparecer é a Maria Fumaça. Não é uma locomotiva, um trem de alta velocidade, entendeu? A criança olha uma Ferrari, mas ele, quando vai ver o trem, ele vê a Maria Fumaça, ele não vê... tem aquela nostalgia, né? Eu acho que o setor, ele traz muito isso também. Aqui no Brasil, com certeza. Eu acho que a nossa função é mostrar. Sim. E, Goran, você falou de sustentabilidade, né? Que o setor, assim, as pessoas têm chamado a atenção das pessoas do setor por conta dessa questão da sustentabilidade. O trem realmente é mais sustentável, isso é indiscutível. E a gente está vendo, né, a indústria caminhando para isso, né? A indústria de locomotivas já tem produtos de material rodante, né? Tem esse tema, está com esse foco da sustentabilidade. Em termos de equipamentos de manutenção de via, o que você pode falar para a gente sobre esse tema de sustentabilidade e descarbonização? Já como comentei antes, assim, sobre as máquinas, assim, tipo tração com bateria, com catenária e parte elétrica, tipo, vamos reduzir todos os impactos com os standards antigos, tipo óleo, lubrificante, assim, estamos tentando para reduzir tudo isso para minimar o impacto ambiental que temos, ou pode acontecer quando tem por exemplo, um acidente, uma coisa assim, porque acontece. Sim. Isso é normal. Mas que nós vemos assim, que nós estamos também pensando muito sobre os equipamentos que temos, como usar esse equipamento com mais eficiência, como a máquina consegue dar mais produtividade também. E isso vimos assim por exemplo, vamos rumo como comprar máquinas novas agora, com a nova tecnologia, alta tecnologia, veja assim, consegue já socar uma AMV tipo mais rápido ainda, assim, tipo, você tem precisa menos pessoal, porque tem um equipamento agora que consegue fazer muito mais serviços, você consegue fazer o serviço mais rápido, assim, mais treinos horas, assim, tem muitos benefícios assim também. Eu acho isso grande parte, mas tem uma coisa também que eu gosto muito assim que temos nas máquinas, é assim que chama o temping control. É uma coisa muito bacana. Assim, você tem a máquina que já vai trabalhar, vai fazer os serviços, mas está monitorando também. Tipo, está monitorando o lastro. Quando você está socando, você consegue monitorar já como é a condição do lastro. Significa, você consegue ver, estou socando, está aqui é bom, aqui é mal, aqui é bom, vou socar só uma vez, aqui é mal, vou socar 2 vezes, depois ainda está mal. Você tem um relatório depois. E assim você consegue ir com este relatório para o gerente da via, vamos falar assim, o diretor lá, vai falar, olha, aqui precisamos transformar, precisamos mudar o lastro, precisamos renovar uma coisa. Assim você veja,
a eficiência está aumentando também. Eu acho isso mais importante para a nossa sustentabilidade, que a eficiência aumenta, você é mais rápido, e assim você consegue ganhar, tem benefícios para ambas partes. Sim, para o operador também. Mas eu queria perguntar dos desafios também, porque eu falei das empresas, né, de material rodante, elas estão com esse foco, mas ainda há muita dúvida sobre qual é a solução ideal, né, para o transporte ferroviário mais sustentável, né? Tem testes com bateria, tem a questão do hidrogênio verde, tem, eu acho que outro biocombustível, enfim, tem... HVO, Temos. E aí, essa questão também é uma questão pensada dentro da Placer? Muito. Nós discutimos muito sobre isso. Vamos falar assim, o HVO, a primeira, tipo biodiesel, esse assim, todas as máquinas novas, já os motores são adequados para isso. Assim, isso pode ter um check. Vamos falar, quando um cliente quer fazer isso, sem problema. Depois, que nós ficamos pensando, vamos no, como chama, o nitrogênio? Nitrogênio. É isso, obrigado. Vamos nisso, vamos permanecer no parte elétrica. E nós falamos, tá bom, vamos no parte elétrica com bateria. Isso, falamos, essa é a nossa solução. Porque nós vimos muitas ferrovias mundialmente, quando fala do mundialmente, tem a catenária. E assim, vamos aproveitar que já temos, tipo, para não perder muita energia como uma outra coisa. Por isso foi muito focado nisso. E eu acho também uma bateria, essa é a segunda parte, porque as baterias estão transformando uma velocidade imensa agora. E assim, acho que em uns anos vamos ter a possibilidade para ter máquinas assim com bateria que consegue fazer qualquer serviço. Mas uma coisa que você falou também, tipo, como vimos o mercado, eu acho isso também importante. Uns anos atrás, especificamente na Europa, quando você fala também da guerra que temos na Ucrânia, as coisas, transformou um pouquinho o mundo. Porque antes ficávamos assim, tá bom, precisamos ir totalmente na sustentabilidade, mas agora vimos assim, estamos muito dependentes de outros lugares, ficamos. Assim, está transformando um pouquinho. Vamos falar, um step back, não significa 100%, vamos falar, não, vamos esquecer tudo, não é isso, mas nós vimos assim, vamos step by step. Não é a totalidade, mas vamos só parte assim, inicial, para não... Sim. Tipo, não perder e não ter custos imensos também, vez. porque não é barato para transformar uma coisa assim. Então... Com certeza. E aí já existe uma autonomia, uma tecnologia com uma autonomia bacana, que vocês já estão comercializando isso? Temos. Eu falo assim, tipo esses caminhões de linhas, por exemplo, que temos para ferrovias austríacas, que vendemos mais 50, provavelmente vão ser mais 50 em cima, e tem outros países, todos que estão bem interessados nisso. Nós vimos, com a bateria só, você consegue trabalhar 2 turnos sem problema e só usa a bateria. Significa que você não tem barulho, você não tem nada assim, o operador consegue usar. E a bateria funciona assim, mas fizeram um teste que você consegue andar tipo mais de 100 km só com bateria. E uma máquina pesada grande, não esqueça isso. Isso não é um carro que anda só 100 km, isso mesmo é uma coisa... Tem uma inércia grande. Isso já é outra coisa. Assim, nós temos as soluções. Legal. Existe mesmo. Tá. Vitor, como é que esse tema da sustentabilidade, né, tem impactado os negócios da Placer do Brasil aqui? É um tema recorrente aí nas conversas, negociações com os clientes? Como é que está isso? Sim, não. Hoje a gente está trazendo aqui na feira a banca elétrica, que é uma introdução para o mercado que a gente pode trazê-las para os retrofits. Também estamos trazendo a linha de bateria da Robert, que são os equipamentos de pequeno porte, mas isso ainda está incipiente no Brasil. A gente tem conversas com clientes, ele ainda é um nice to have, não é um must have. Entendi. Entendeu? Então, se a gente conseguir chegar numa cadeia de valor, que a gente consiga trazer essa solução, se há de fato uma demanda do cliente, walk the talk, eu acho que a gente consegue ter sucesso nisso. Com a vinda da banca, muitos clientes falam assim, poxa, eu quero saber mais, eu quero entender um pouquinho mais como é que é isso, quais são os benefícios. Porque assim, uma coisa é você ter a redução de combustível, a redução de emissão de óleo, uso de óleo, mas também, por exemplo, você pega ferrovias que passam por áreas urbanas. Isso reduz absurdamente o barulho, a poluição sonora. Né? Entendeu? Outra coisa que vem mais, o que o Goran falou, é uma banca elétrica, então as respostas dos sensores são muito mais precisas. Então, sob o ponto de vista de engenharia, você consegue pegar mais dados. E uma coisa que a gente tem que abordar na parte de sustentabilidade, o grupo Placer, ele consegue te trazer soluções de A a Z.
Hoje, a gente tem a parte de banca, de máquina, que pode ser sustentável, mas a gente tem toda uma linha de produtos de inspeção de via e também do sublastro para o georradar. Então, a gente pode trazer um serviço de otimizar também a manutenção. Então, a gente pode fazer toda uma inspeção e trabalhar com o operador ferroviário, falar assim, olha, que geralmente eu faço, eu tenho que trabalhar 3 ciclos durante o ano. Talvez não. Talvez você tenha que trabalhar 5 ciclos nesses 3 quilômetros, 1 ciclo nesse quilômetro. Então, você otimizar a ferrovia. Então, isso é tudo uma maturidade que agora a gente trabalhando como grupo, a gente pode trazer para os clientes. Não só no ativo, mas também na gestão da infraestrutura como um todo. Então, isso está vindo. A gente tem conversas com os clientes. No ano passado vieram 2 pessoas das empresas de tecnologia de inspeção. As máquinas novas vêm com sistema de geometria que ajudam a trazer as informações, mas a gente consegue ir além, entendeu? O grupo como um todo consegue ir muito além das máquinas amarelas. Legal, legal. Luciana, falando em tecnologia, né, inovação, como garantir, né, que essa cultura, né, de tecnologia e eficiência, né, não fiquem só no discurso na Placer do Brasil? Como é que se garante isso, né? Que ferramentas vocês têm para garantir isso? A gente, na verdade, tem a questão do treinamento, né? A gente colocar as pessoas em contato com essas tecnologias. A gente tem trabalhado muito para que elas cheguem até o Brasil, né? A gente vê hoje, quando você entra no site da matriz, né, da Áustria, que a gente tem muito conhecimento lá, tem muito conteúdo, né, e que precisa ser repassado. Esse conteúdo ele chegava num volume muito pequeno. Então, a percepção que a gente tinha é que a gente estava sempre alguns passos atrás, né? Então, quando chegava alguma coisa nova aqui, nosso time tinha uma certa dificuldade. Então, eu acredito que treinando, envolvendo as pessoas, é muito importante essa comunicação. Então, vai chegar alguma novidade, tem uma tecnologia nova, então a gente procura sempre estar comunicando isso para o mercado e comunicar também internamente e preparar essas pessoas para essa nova realidade, para essa nova tecnologia, né? Paralelo a essas questões de capacitação, vem programas aí que a gente vem desenvolvendo também da gestão do conhecimento, né, da gente ter uma universidade corporativa. Então, hoje eu tenho uma pessoa dentro de DHO que está olhando para isso, para que esses conteúdos não fiquem na mente das pessoas, mas que elas sejam conteúdos Placer e que sejam repassados, né, que as pessoas tenham condição de fazer o seu melhor. E a gente também está desenvolvendo, né, as nossas ferramentas de gestão de performance, né, para a gente acompanhar como que está sendo absorvido esse conteúdo, como que as pessoas estão evoluindo, quais são as trilhas de carreira, até onde elas podem chegar, né, que vai de encontro, que o Goran falou também, da gente reter essas pessoas, né, para que elas se desenvolvam e não vão embora, que elas fiquem, se desenvolvam cada vez mais aqui dentro e que venham a sua carreira, a sua meta aqui dentro, né, de carreira. Não precisa olhar lá fora, elas tenham degraus para estar buscando. Né, eu acho que isso é importantíssimo, até para estar sempre renovando e as pessoas conseguirem assim ter um propósito dentro da empresa e atrelar esse propósito também ao seu sonho pessoal, né? Eu acredito muito que o trabalho ele vem como um financiador dos seus sonhos, né? Então você ter isso atrelado, né? Então a gente trabalha nessa parte do poder fazer, ter as pessoas capacitadas para poder fazer, mas o querer fazer é tão importante também, que daí vem a parte da cultura, de ser um ambiente agradável, onde as pessoas venham com prazer trabalhar, que elas se sintam participadas, inseridas, respeitadas, integradas, onde tem a colaboração entre as áreas, que daí vem aquele sentimento de querer fazer, de querer pertencer, de querer dar o seu melhor, que é tão importante como o poder fazer. Né? Então, a gente tenta trabalhar muito forte essas duas questões, né? Essas duas afirmações. Né? Eu posso fazer, eu estou pronto, né? Eu tenho o conhecimento necessário para fazer, para dar o meu melhor, né? E eu quero fazer, eu estou motivado, né? Eu sei qual que é o meu propósito dentro da empresa, né? O que se espera de mim, é um ambiente gostoso, é bom vir aqui todo dia, eu vejo a minha evolução profissional, eu tenho para onde crescer, eu tenho líderes inspiradores, né? Que eu me inspiro, eu quero ser como o Vitor futuramente, eu quero, né? Então, acho que isso tudo é o combo, é o conjunto para a gente conseguir, né? Porque pessoas não é uma ciência exata, né? Então, tem toda essa atmosfera favorável para que as coisas aconteçam bem, né? Então, essa atmosfera, esse ambiente, né? O clima, ele é tão importante
como conteúdo, né? Ou como você vai absorver vai depender muito de como você está, né? Se eu estou motivado, eu vou para o treinamento, eu vou anotar tudo, eu vou perguntar, eu vou praticar, né? Daí se eu tenho eco ali dentro, eu tô na prática, estou com dúvida, se eu tenho para quem ligar, eu tenho alguém que vai me acolher sem me criticar, que vai me orientar, vou expandir, né? Eu vou crescer, eu vou evoluir. Então, o cenário tem que ser como um todo favorável, né? Eu tenho uma liderança que o líder ele tem que ser um facilitador do meu crescimento. O que você precisa? Né? É um ecossistema ali que tem que funcionar. Sim, né? E a gente, como RH, a gente tenta amparar nesse sentido, estar próximo. Acho que o que eu mais busquei com a chegada do meu time é a gente estar próximo, né? Muitas vezes a pessoa, né, o colaborador, ele está distante fisicamente. Mas a gente hoje tem a tecnologia, então está no WhatsApp, está no Teams, está no e-mail, está no telefone, e a gente não pode sentir essa distância em momento nenhum, nem para tirar uma dúvida, nem para se sentir acolhido, nem para, né, não se sentir parte. Então, eu acho que a gente trabalha muito forte, tanto nesse poder fazer, mas o querer fazer é tão importante quanto. Isso vai ao encontro também daquela questão da escassez de profissionais, né? Você Sim. Né, criar um ambiente saudável ali, né? E formar essa pessoa. De desenvolvimento. Porque também não adianta formar e não ter um ambiente saudável que a pessoa vai sair formada para uma outra, né? Então, assim, tem que ter essa estratégia também bem afiada, né? Um termômetro que a gente tem muito no RH também são as indicações. Quando você começa a ter bastante indicação, olha, esse é o currículo do meu amigo que trabalha no concorrente, que trabalha, ele quer vir. Então, isso é um termômetro muito favorável, né? Hoje eu vejo, assim, as pessoas mais ativas no LinkedIn, a gente vê uma comunicação mais forte, as pessoas mais engajadas, tudo que a gente publica é muito compartilhado, tem uma vaga, todo mundo indica. Então, a gente já vê um movimento de mudança, assim, né? Então, a gente já está criando... tem a questão da cultura europeia, né? Que é importante, a gente, né, bebe muito dessa água de você ter processos, de você ter esse conhecimento mais profundo, tecnológico, e a gente tem essa tropicalizada de tem que ser mais quentinho, né? Quando a gente fala de Brasil, tem que ser mais próximo, porque as pessoas sentem falta, né? Da proximidade, do acolhimento, né? Goran, mudando um pouquinho de assunto, né? A Rumo, ela vai receber uma máquina, né, em breve, acho que ainda esse ano, né? Umas máquinas. Tá. Eu não sei se as outras, eu sei que uma é inédita no Brasil, que é a Unimat, é uma socadora, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ela, né? Você participou dessa venda, né? Como é que ela vai trazer aí benefícios para a manutenção e também para a operação, né? Me fala um pouquinho sobre ela. Ok, vamos falar primeiro, porque a Rumo eles vão receber várias máquinas. Tá. Assim, temos uma mistura de máquinas. Parte assim, a primeira mistura, assim como o Victor já comentou também, que temos máquinas que são produzidas na Índia. Tipo, por exemplo, temos a 092X Dynamic, que é uma socadora para linha corrida junto com reguladoras. Esse é o tipo, não falo o básico, Sim. assim, que é o básico para manutenção. Mas depois o Rumo fez uma decisão para ir numa máquina mais complexa, mais sofisticado. Assim, uma socadora que chama 09 8x4 4S Dynamic. Tá. O que significa agora? Vamos falar. O que significa? Uma socadora. Essa sopa de Eu vou letrinha. tentar fazer isso mais simples possível. Tipo, 09, que significa máquinas que trabalham continuamente. Significa que você não tem uma máquina para integral, tipo, só uma parte da máquina, tipo, 20% da máquina para trabalhar. Significa para o operador e mais confortável também para a ergonomia. Tipo, ele não precisa fazer tipo um headbanging o tempo inteiro como o rock. Tipo assim, é máquina contínua, bem mais fácil. Depois que a 8x4, a socadora, é assim que ele faz, é um socador que consegue socar 2 tomentes cada vez. Significa que quando você está andando para uma AMV, você consegue já socar 2 tomentes. Significa que a produtividade é mais alta. E depois, logo que você chega tipo no chave do AMV, você até consegue trabalhar com todos esses grupos em conjunto, você consegue socar cada vez 2 tomentes. Tipo, dividir a banca, separar a banca do lado esquerdo, direito, você consegue sair com uma banca até da máquina, mesmo para socar afora também. Significa que quando você vai socar o AMV, você vai na linha principal, você soca aqui, levanta a linha, bota aqui na linha correta, vamos falar assim, e no lado você tem uma fixação também, você soca fora também, significa que você não tem menos stress em cima dos tormentos, menos stress em cima das fixações, dos trilhos, significa que você tem um tratamento do AMV mais sensível também. E aqui o a Rumo, em verdade, assim, mas em comparação com a Vale, a Rumo fez agora uma máquina assim, que consegue socar os 2 tomentes.
nenhuma outra ferrovia tem isso na América do Sul. Isso é a primeira que fez. Nos Estados Unidos existe uma máquina parecida, uma ou duas, mas assim, isso totalmente é outro Quantas patamar. máquinas no mundo dessa? Desse tipo assim, é complicado de falar, mas assim, parecidos, já tem montes, eu não sei, montes na praça, mundo da praça, são 20 já monte, mas normalmente você tem isso na Europa. E a máquina que nós estamos fazendo para Rumo, temos um cliente em Portugal que tem uma máquina muito parecida, mas que foi o como chamamos? Piloto, né? O piloto, vamos falar assim, tipo, para esta máquina assim na Rumo. E isso vamos aproveitar também depois do treinamento, que os técnicos vão lá na Portugal, que facilita com a língua também. Sim, sim. E já parte do, vamos falar, inicial para ir no Brasil. Eu acho que isso vai ser bem fantástico. Vai ser uma diferença do manutenção mesmo. Vai mudar. Legal, a transformação legal. e também vai colocar o Rumo, tipo, vai levantar eles ainda mais. Quando que chega essa máquina? No final do ano. Final do ano, então esse ano ainda, né? É isso. Tá. Todas as máquinas vão chegar este ano. Tá. Sobre a América do Sul, Vitor, como é que está esse mercado, né, para a Placer do Brasil? A Placer do Brasil não é só Brasil, também é América do Sul, cobre a América do Sul, né? Me fala um pouquinho sobre como está esse mercado, onde é que está o potencial. Olha, é extremamente diverso. Hoje a gente tem um funcionário na Colômbia. A Colômbia tem parte da operação dela muito similar à nossa, que é Heavy Haul. Então, no nordeste da Colômbia, inclusive tivemos lá no ano passado. E temos um cliente que é o metrô de Medellín, que a gente conseguiu já fechar um contrato grande de reforma. Então, bons potenciais em investir, em colocar uma pessoa lá para atender. A gente tem a Argentina, que a gente trabalha com o nosso agente da Placer Employer lá. A Argentina tem um potencial gigantesco. A frota de máquina, após o Brasil, é a maior que a gente tem. Só que a maioria das máquinas estão com construtoras, ao contrário do Brasil, que as máquinas estão com as operadoras. Então, a maneira de trabalhar com o cliente é um pouco mais diferente. Se você for um pouco mais para o oeste, você tem o Chile. O Chile tem a Codelco, que é um maior produtor de cobre da região. Eles têm máquinas nossas. E transporta por ferrovia. Transporta por ferrovia. Inclusive, tem máquinas que ficam dentro da mina subterrânea. Dentro dos túneis. E não saem, mas assim, é incipiente. A gente está começando a trabalhar isso, a partir de 2023 que a gente começou a trabalhar assim. Então, começando a fechar os contratos de agenciamento pela Placer do Brasil. Mas o que a gente já está colhendo bastante frutos é na Colômbia. Na Colômbia. E Hortolândia seria a base também? Hortolândia seria o ideal como base para isso. Então, trazer as máquinas para cá. Porque fica até fácil pelo acesso via Santos para trazer as máquinas por aqui. E, Luciana, onde é que ainda, com todas essas ações que a gente falou, né, hoje, que você falou, na verdade, aonde mais se pode chegar na Placer do Brasil? O que você espera, assim? Olha, pode chegar muito longe. A gente andou muito pouco, na verdade, né? A construção de uma cultura, ela leva em torno de 2 anos, né? Então, a gente começou a engatinhar e tem muita coisa a ser construída, né? Então, a gente está nesse processo de uma empresa mais humanizada, de uma empresa com propósito, com valores fortes, né? Com uma trilha de aprendizagem atrelada aí, né? A um potencial de desenvolvimento de carreira dentro da empresa. Então, tem tudo, né? Então, e a empresa, ela está no momento de ebulição, assim, de crescimento, né? De ampliação de negócios. Então, assim, eu vejo nos próximos anos aí um crescimento muito grande da Placer, com muitas oportunidades para as pessoas que estiverem preparadas, né? E que quiserem fazer parte desse mercado. Porque eu vejo perspectivas muito bacanas de crescimento. A gente vê um investimento grande, né, da empresa, a gente vê investimento grande aí no cenário socioeconômico do Brasil para ferrovias. Então, acho que o céu é limite, né? A gente está só começando aí uma trajetória, né, de muito crescimento. Legal. E, Goran, você acredita no potencial do mercado brasileiro? A gente teve aí as renovações, né, que aqueceu bastante o segmento de manutenção de via. E aí passou um pouquinho essa onda. Como é que você está encarando, como é que você está enxergando, na verdade, assim, o mercado brasileiro? O Brasil você tem cada vez essas ondas. Eu acho que todos vocês sabem muito mais que eu. Verdade. Só há 7 anos eu já senti isso, esses 12 anos na Placer, mas eu vejo o potencial é imenso, porque vamos ver, a frota existente que temos no Brasil é o gigantesco. Tipo assim, vendemos mais de 550 máquinas para Brasília, assim, uma operação, mas quase metade dessas máquinas, na verdade, uma operação, assim, meio
o número é fantástico. É assim, tem este potencial. É assim, você sabe, cada máquina que está saindo, uma nova precisa entrar. É assim, o potencial é mesmo enorme. Eu vejo assim, precisa ter uns investimentos, como a tecnologia está mudando também. Temos esses clientes grandes como o Vale, que estão pensando muito na sustentabilidade. Eu acho, assim, vai trazer mais coisas depois no futuro. Legal, legal. E, Vitor, a gente já está finalizando aqui, eu vou fazer uma última pergunta para o Vitor. Né? Você vem reforçando que a Placer do Brasil é a Placer Teurer no Brasil. Né? O que isso significa para você e para o mercado brasileiro? Assim, eu só estou reforçando o que o nosso acionista majoritário falou em fevereiro desse ano, numa reunião que a gente teve lá em Viena. Mas, assim, se olhar nossas cores, as cores são iguais. O logo preto e branco quer dizer muita coisa. E o que a gente tenta trazer a Placer do Brasil e a Placer Teurer no Brasil? Porque uma vez que o Goran vende a máquina aqui, a nossa função é cuidar da máquina. A máquina amarela nunca pode parar. E conforme o Goran falou, nosso potencial é gigantesco. Então, é um ciclo virtuoso. Se a gente consegue manter as máquinas amarelas operando, um cliente maior vai comprar uma máquina nova, a gente consegue pegar essa máquina mais antiga, reformá-la, passar para um outro cliente que não tem o capital para comprar uma máquina tão moderna. Então, você entra num ciclo virtuoso de ser a Placer Teurer no Brasil. Eu acho que isso é uma visão que o nosso acionista majoritário tem e eu vejo muito dessa maneira o futuro. Então, quanto mais tivermos a parceria Áustria e Brasil, o céu é o limite, porque a gente tem frota, a gente tem tecnologia, a gente tem gente, a gente tem história. Então, com 50 anos de Brasil aqui, a gente tem uma extrema fundação muito forte para construir os próximos 50. Legal. E aí, falando em futuro, gente, eu já estou finalizando aqui o nosso bate-papo, né? E falando em futuro, eu sempre peço aos convidados desse projeto, né, dos próximos 50, o futuro da ferrovia, a gente pede aos convidados do videocast para falar um pouquinho sobre como vocês imaginam os próximos 50 anos na ferrovia. Né? Pode ser um desejo, pode ser uma tecnologia que ainda não existe, pode ser uma forma de fazer negócio. Enfim, eu queria... Quem quer começar a falar? Eu acabei de falar. Eu vejo assim, os próximos 50 anos eu imagino de muito crescimento. Acho que tem esse movimento, né, de ser um transporte limpo, sustentável. Então eu imagino um crescimento grande da nossa veia ferroviária aí, né? Nos próximos 50 anos, e muitas pessoas querendo trabalhar nas ferrovias, se especializar nesse mercado, que realmente é um segmento aí apaixonante. Então, é isso que eu espero, que eu vejo para os próximos 50 anos, a gente se especializar cada vez mais, a gente ser mais profissional, né? A gente não deixar oportunidades na mesa, né? Então, é isso que eu vejo para a Placer e para o mercado como um todo aí. Tá. E você, Goran, que pode ser uma tecnologia, algo que a Placer Teurer ainda... Eu estou mais pensando na ferrovia, assim, em geral. Vamos falar assim, no Brasil, por exemplo, eu vejo assim que a ferrovia volta para uma forma. Vocês estiveram no Brasil, temos tantas ferrovias antigamente, mas eu vejo assim como o desenvolvimento que temos, com a tecnologia, com a sustentabilidade também. Precisamos transformar de novo a ferrovia para ter o transporte primário no país. Você tem possibilidade, você tem cidades grandes, tem uma população, tem uma necessidade, na verdade, até do transporte. Assim, isso que eu quero ver, assim, que este cresça ainda mais. Tipo, conecta as cidades, veja assim, mostrando como tem esse trem com Campinas, já o início, mas tem outros projetos. É isso que eu vejo muito mais no futuro. Legal. Tá bom, gente. Você quer falar alguma coisa, eu Vitor? quero, pô. Tá bom, então pode finalizar aí. Assim, para os próximos 50, assim, como cidadão, eu colaboro com o Goran, eu acho que a gente tem um potencial gigantesco para ferrovias, assim, é uma vontade de Estado a gente ter ferrovias. Se qualquer um que pegar carro aqui no Brasil vai ver que falta. E como Placer, a gente tem todas as tecnologias para ajudar esse futuro. Então, eu vejo um futuro de crescimento, um futuro nos quais as ferrovias acreditem mais na manutenção contínua e o céu é o limite para a gente. Eu acho que temos tudo para crescer. O Grupo Placer tem tudo. Legal, legal. Então tá, gente, obrigada pela presença de vocês, por ter aceitado esse convite. Eu acho que foi bem legal, né, o bate-papo, assim. A gente falou sobre coisas
legais, importantes, assim, para a ferrovia, para a empresa, né, para o mundo. Então, obrigada. É isso. Muito obrigado para vocês. Tchau, Obrigada. tchau. Muito legal. Muito obrigado, Muito obrigado. Goran. Foi ótimo. Obrigada.